Camaradas, amigos e amigas, hoje nós vamos tratar aqui dos documentos necessários para o candidato entrar com seu requerimento de candidatura. A primeira coisa que deve ser providenciado, mas isso aí é junto com o partido, é o candidato fazer uma autorização para o partido fazer o requerimento de registro. Além desse documento, tem uma lista de outros documentos que são indispensáveis para o registro de candidatura. É a prova de filiação partidária, porque o candidato não pode ser candidato sem ter filiação partidária, domicílio eleitoral, ambos com 6 meses de antecedência. Esse prazo, quem não se filiou e quem não tem um título na circunscrição do pleito já não vai poder ser candidato. Além disso, tem uma série de outros documentos, prova de alfabetização, declaração de bens. Essa declaração de bens é importante o candidato ter presente, que é uma declaração atualizada. Ele pode fazer isso junto com o partido e preenche um formulário dizendo quais os bens que tem. Por que eu falo que tem que ser uma declaração atualizada? Porque muita gente se equivoca e acha que pode ser a declaração de bens do exercício de 2023. Não é. Pode até coincidir, mas um candidato, normalmente, ele tem movimentação financeira, ele pode ter dinheiro atual na conta bancária, esse dinheiro tem que ser declarado. Ele podia ter no ano de 2023 um carro, mas vendeu esse ano e adquiriu outro, ou ter um bem, vendeu e tem outros bens atuais. Então, essa declaração ela tem que ser atualizada no momento do registro da candidatura. E ele faz isso junto com o partido. Tem que ter a prova de alfabetização, que pode ser um diploma, a carteira profissional de uma profissão que ele exerce, um advogado, um médico, ou qualquer outra profissão. Se não tiver documento nenhum, não tem um atestado de escolaridade, mas tem carteira de motorista, a carteira de motorista serve de prova de alfabetização. Tem que ter um documento oficial, carteira de identidade, carteira de reservista, carteira de trabalho, enfim, um documento oficial que seja reconhecido como tal para o pedido do registro. Prova de quitação eleitoral, essa prova ele não precisa tirar, mas ele pode verificar se ele está quite com a Justiça Eleitoral, porque tem muito candidato que fala assim, mas eu nunca fui candidato, não tenho multa. Ele pode não ter multa eleitoral, mas ele pode não ter comparecido a um chamamento da Justiça Eleitoral, ou ele pode não ter comparecido a um plebiscito, a uma eleição, então ele fica com o cadastro negativado. Então era bom ele verificar, ele pode ver isso no site do TRE, se está quite com a Justiça Eleitoral, porque se não tiver quite com a Justiça Eleitoral, ele pode providenciar essa quitação logo. E mesmo aqueles que já foi candidato que tem alguma multa, se tiver, é bom ir pagar ou parcelar essa multa para poder limpar o seu cadastro eleitoral. Então, a quitação eleitoral, e tem uma série de certidões, eu não vou enumerar aqui onde elas vão ser retiradas, porque a gente tem uma cartilha e a gente vai mandar os sites para os candidatos providenciarem. Então, no fundamental, assim, no que diz respeito ao candidato, a documentação é basicamente essa. É claro que tem outros documentos, como a ata da convenção, mas é o partido que vai providenciar, né? Retrato, sim, um retrato no formato que tem na cartilha também, que é bom a pessoa providenciar. E esse retrato tem algumas limitações, ele não pode ter adereços, a não ser quando um candidato é um indígena, que ele pode ter, digamos ali, aquela identificação como indígena. Mas, de qualquer sorte, isso está na cartilha também das recomendações de como essa fotografia deve ser encaminhada, porque há uma exigência formal de tamanho, de claridade, uma série de questões que a cartilha traz as informações necessárias. Então, no fundamental, são essas as documentações que eu relacionei aqui, que é preciso providenciar. Aliás, não precisa providenciar de imediato, mas a pessoa já pode ir fazendo um checklist da sua situação, porque tem pessoas que têm processos, seja na Justiça Comum, seja na Justiça Federal, e muitas vezes o processo ainda está em fase de tramitação. Então, nesses casos, as pessoas vão ter que providenciar, tirar uma certidão de objeto de pé. Mas isso pode tirar mais adiante um pouco, porque as certidões, normalmente, ela tem um prazo de validade curto, de 30 a 60 dias.